Olá, estou aqui mais uma vez para discutir alguns temas do ESD com vocês e o tema de hoje é do tomo 2, módulo 15, o roteiro 3, que é o aborto, que é um tema extremamente delicado não só para a doutrina espírita, mas é um tema que transcende a doutrina espírita, ela perpassa por todas as zonas pelas quais a gente atua, política, social, e a partir daí a gente tem um ponto de vista bem amplo que a gente tem que ter para poder refutar o aborto. E como a discussão aqui é baseada na doutrina espírita, a discussão aqui no tomo do ESD é baseada na doutrina espírita, mas sabendo que essa discussão é muito além disso daí, eu vou fazer uma discussãozinha antes, trazendo outros pontos de vista para a gente ficar bem fundamentado para quando formos perguntados por que nós somos contra o aborto, a gente não só responder com a resposta da nossa doutrina, que para a gente seria suficiente, mas para algumas pessoas, se a gente entrar na discussão, só essa resposta talvez já bloqueie a nossa explicação porque a gente está baseado na doutrina. Então a gente tem que ter um conhecimento mais amplo disso daí para poder, numa discussão, saber combater os argumentos. E considerando que a nossa doutrina nos leva a uma fé raciocinada, até num tema polêmico como é o aborto, porém claro, de consequências claras para a doutrina espírita como ele é, mesmo assim a gente tem que estar bem raciocinado com esses fundamentos bem sólidos na nossa mente. Então, sabendo que ele transcende a doutrina espírita, ele está lá, se fala no aborto até no Código Penal, nos itens 125 e 128 do Código Penal brasileiro, já se fala sobre as consequências civis do aborto, né? Fala quando é permitido por lei o aborto, que é em caso de assim como a doutrina, mas assim, para o Código Penal também é lícito um aborto em caso de agravo à saúde da mãe. Fora isso, pode ser passível de pena de reclusão. Mas um ponto a se considerar, tirando a consequência civil da realização do ato do aborto, é uma questão que perpassa por todas as discussões sobre o aborto, que é quando começa a vida, aonde a vida se inicia. Para nós espíritas, a gente vai saber responder facilmente isso daí. Mas, mais uma vez, tirando essa discussão só do âmbito espírita, quando é que começa a vida? Para a embriologia, a vida começa na concepção. A partir da união do óvulo com o espermatozoide, é gerado um zigoto com DNA próprio, só dele, ou seja, é uma identidade única daquele zigoto que vai se dividir, vai se formar em feto, e vai passar por toda a gestação, vai nascer, vai ser um bebê, uma criança, um adulto e um idoso. Ou seja, a diferença entre o embrião e o ser humano adulto é só uma questão de tempo. Se nada acontecer, a partir da concepção até o dia do desencarne, aquele embrião vai ser a mesma coisa. Então, já fica aí muito claro, com bases científicas, aonde começa a vida. Começa na concepção. Então, aí já rebate qualquer argumento de que se a vida começa na concepção, embriologicamente falando, na hora que eu opto por um aborto, que eu sou a favor do aborto, eu estou sendo a favor de um assassinato. De um assassinato grave, porque é o assassinato de um indefeso. Nem nasceu ainda e já está sendo assassinado. Então, aí já rebate alguns dos argumentos. E aí também já entra noutra seara também que se discute muito, que mas o corpo é da mãe, ela tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Não é o corpo dela, é o corpo do filho dela, porque é um DNA próprio do filho dela, não é dela. Então todas as medidas que a gente tem que tomar, caso você não queira engravidar, tem que ser tomadas antes da concepção acontecer. Depois que ela aconteceu, a gente precisa lidar com as consequências dessa gravidez e não optar por um assassinato, que o aborto nada mais é do que um assassinato.
E aí a gente pode até ampliar um pouquinho essa discussão para a questão do estupro, que é muito pesado, que, nossa, deve ser horrível para quem passa por isso, mas ainda assim, o feto resultante daquele ato violento àquela mãe é uma vida, não menos vida do que outra vida gerada com amor. Então, ainda assim, mesmo nesses casos, nós precisamos defender a vida acima de tudo. Então, até nesses casos dolorosos demais, precisamos pensar em outra alternativa que não seja o aborto. Só com isso em discussão, a gente já poderia até encerrar o assunto. Mas vamos nos aprofundar um pouco na nossa doutrina para a gente poder ter mais argumentos ainda nessa discussão, para fundamentar ainda mais a nossa fé. Então, antes de ler o que está na apostila, eu vou ler o que está no Livro dos Espíritos, que também já resume super bem o que a gente vai ler na apostila. Na questão, ele começa a discussão na questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A resposta dos Espíritos é: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Ou seja, na concepção já tem uma união, mas ela se completa no momento do nascimento. E André Luiz veio depois trazendo informação extra que a encarnação como um todo só se completa aos 7 anos, né? Isso é motivo para outra discussão. Mas, ou seja, é um período longo, né? Até que isso se dê por fim, digamos assim. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Mas aquele espírito já está ligado àquele embrião desde o momento da concepção, certo? Aí ele segue com outras perguntas e aí vamos para 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo a alma? Pergunta cabível, né? Já que não é só uma ligação, o espírito não está necessariamente ali, já tem uma alma, o embrião? E a resposta dos espíritos é: o espírito que o deve animar existe, de alguma forma, fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Já tem uma ligação, não é uma alma como a gente estuda na doutrina espírita, porque a alma é encarnada num corpo, né? A alma é o espírito encarnado no corpo, mas já é uma alma. Já existe uma ligação. A 354 é: como explicar a vida intrauterina? Então, já que não tem essa ligação, como é que se explica essa vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa no nascimento pela vida espiritual, ou seja, um conjunto. Questão 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Ele já vai um pouco à frente, né? É uma existência nula a recomeçar. 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Voluntário é aquele que a mãe procura, né, o aborto, não é os abortos espontâneos, que também são bastante comuns, mas a discussão aqui não é de aborto espontâneo, que eles podem acontecer independente da vontade da mãe, né? A resposta dos espíritos é: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. 359. Aí vem a questão até que é também o Código Penal brasileiro está ali andando junto com isso daqui. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe ao que existe, ou seja, a mãe já existe. Então, no caso dessa, que comprovadamente é um risco à saúde da mãe, aquele bebê vir a termo, aí é lícito sim o aborto.
fora essa situação, não. É como ele fala aqui antes, vai gerar uma existência nula a recomeçar. Então, só que isso daqui já tem um resumo bom, né? Uma coisa bem específica assim pra gente ter na mente porque que o aborto é considerado um crime tão penoso, né? Para quem o pratica e para quem sofre também, né? O espírito que sofre o aborto também sofre com isso. Mas vamos aprofundar um pouco mais aqui, junto com a apostila, na questão sob a ótica espírita. Ele divide em 2 temas: o aborto sob a ótica espírita e as consequências físicas e espirituais do aborto, que também não podemos esquecer dessas consequências para quem opta por esse caminho, né? Então, o aborto sob a ótica espírita, eu vou lendo e vou parando aqui para a gente discutir. O termo aborto, que cientificamente indica o produto do abortamento, foi popularmente usado como sinônimo deste, confundindo-se assim a ação com o resultado dela, o ato de abortar com o seu cadáver, o aborto. Então é só questão de verbo e substantivo, né? Assim, aborto ou abortamento seria a expulsão do concepto antes da sua viabilidade, esteja ele representado pelo ovo, pelo embrião ou pelo feto. A expulsão do feto viável antes de alcançar o termo denomina-se parto prematuro. É, pois, a interrupção da gravidez antes da prematuridade, abortamento. Durante é um parto prematuro. Completada, parto a termo. Ultrapassada, parto serotino. Pode ser o aborto sob o ponto de vista médico, espontâneo ou provocado, e a diferença está na intenção, pois que este último é devido à interferência intencional da gestante, do médico ou de qualquer outra pessoa, visando ao extermínio do concepto. Neste roteiro, procuramos focalizar o aborto delituoso, que é o que resulta em sofrimentos para todos os espíritos que, direta ou indiretamente, adotam tal prática, porque o aborto espontâneo está fora dessa discussão, né? Não foi um ato delituoso. A doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, como todo desrespeito à lei. Claro, de acordo com seu conhecimento, com seu entendimento, com o motivo pelo qual aquilo ali está sendo realizado, tem agravantes e atenuantes, como em qualquer outro delito que a gente cometa nessa encarnação, né? Antes de ser transgressão à lei humana, que é, né, tá lá no Código Penal, o abortamento provocado constitui crime perante a lei divina ou natural, ficando os infratores sujeitos à infalível lei de ação e reação. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem quaisquer considerações de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que somente as pessoas nela diretamente envolvidas têm o direito de decidir pelo seu desenvolvimento natural ou pela interrupção sem culpa legal ou moral. Outros há que, envolvidos numa situação de gravidez inesperada, imprevista, indesejada, inconveniente ou mesmo delituosa, gostariam de resolver a situação, entre aspas, ele coloca, dentro de um contexto familiar, social, médico e legal, não sujeito a censura, risco ou sanção. Então aqui ele coloca diversos motivos pelos quais se opta pelo aborto, né? Ou pessoas que consideram a gestação um fato biológico, ou seja, a consequência da relação sexual, teve o feto, mas assim, é biológico, posso descartar. Ou pessoas envolvidas em situação de gravidez inesperada, indesejada, inconveniente ou delituosa, que deduzo que seja secundária a estupro, né? E eles querem resolver ali de forma mais tranquila, digamos assim. Então, são várias razões, né? A gente não tem como julgar ninguém por optar por esse caminho, que a gente pode orientar no nosso conhecimento, com o nosso entendimento. A nossa obrigação é orientar, sempre. Nunca julgar essas pessoas, nem condená-las de forma alguma. O aborto delituoso, resultante de uma ação não justificada pela moral e pela lei de amor, é considerado um equívoco gravíssimo
pelas seguintes razões, entre outras. Então, ele agora vai pontuar várias razões que estão em diferentes obras espíritas para justificar a negativa do aborto. A vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie os movimentos de reação, ou seja, uma vítima completamente indefesa, né? É um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais, para posteriormente ser devolvido ao Pai Celestial em condição mais elevada. É a obrigação de nossos pais, né? Devolver esse empréstimo de forma melhorada. Assim, mesmo que a gravidez possa prenunciar à mulher ou ao casal dificuldades, aflições, é preciso levar em conta que não devemos somar à nossa caminhada novas culpas ou débitos. Ou seja, se a gente já tem uma situação difícil por N situações, não devemos somar mais esse débito à nossa conta, que na maioria das vezes já não está pequena, né? A mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Buscando exterminar a vida que se forma dentro do seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser, impedindo-o de mais uma oportunidade de evolução, como também contribuindo para lesar o próprio corpo e sobre o qual tem plena responsabilidade. Ao desalojar o feto, o concepto, o aborto provoca de forma violenta sua desencarnação. Tal situação causa muito sofrimento ao espírito. Quem tiver interesse pode dar uma pesquisada na internet sobre métodos de abortamento, tem alguns bem pesados assim. O aborto é violação do direito básico da vida. Ele segue, são vários pontos, é por isso que não tem uma sequência. Não volvemos à terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. A irresponsabilidade atual leva-nos a ver que muitos casais buscam praticar apenas sexo, mas sem a menor intenção de ter filhos. Ou seja, aqui é quando a gente opta por uma situação X, a gente tem que estar pronto para a consequência da situação X. Então, assim, se optamos por ter relações, uma das consequências das relações sexuais é a gravidez. Então, por mais que se use anticoncepcionais, que se previna, sabemos que esses anticoncepcionais não são 100% seguros, né? São 99%. Então, considerando que o único método contraceptivo 100% eficaz é o celibato, né? É quem não tem. Mas se temos relações sexuais, devemos de alguma forma estar pronto para a sua consequência, que é a gravidez. E não justificar com essa questão de gravidez indesejada, porque ela só seria indesejada de verdade se a gente não praticasse, né? É uma consequência natural, biológica, de uma relação sexual, né? Então é isso que ele está falando aqui, que a gente tem que usar da nossa liberdade com responsabilidade. Não sermos libertinos nem luxuriosos nos nossos dons, né? Digamos assim. Qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Nem é só raciocínio cristão, como eu já li antes, é embriológico. A embriologia já prova que a vida começa na concepção. Então, para que a gente não entre nem na seara religiosa, quando a gente estiver fazendo a discussão sobre aborto, a gente não precisa nem entrar na seara religiosa, basta se manter na seara da ciência, que já justifica a nossa negativa. Mas, para qualquer cristão, é negativo mais ainda, né? Não devemos considerar a esdrúxula proposta que nos é colocada frequentemente de consulta à sociedade para saber se estamos ou não de acordo com a legalização do aborto. Ou seja, a gente não pode nem coadunar com essa possibilidade. Isso é partir da falsa premissa de que matar é coisa natural. Qualquer cristão jamais poderia aceitar tal legalização, consciente que somos de que só Deus tem o direito de decidir a respeito de nossas vidas.
que fazem às vezes algumas votações, né, para a legalização do aborto, alguns movimentos. Então, assim, nós como cristãos devemos ser veementemente contra em qualquer situação. É preciso entender que é mais fácil para nós a convivência com filhos problema que com inimigos ferrenhos. Os primeiros podem gerar inquietação e trabalho constantes, mas os segundos, inimigos recalcados, poderão trazer sofrimentos e aflições em grau maior às nossas vidas. Porque quando a gente pratica o aborto, aquele espírito que foi impedido de reencarnar, ele pode sim se tornar um obsessor ferrenho, né? Ele pode perseguir, se for um espírito que perdoe, né? Mas se não for, na maioria das vezes está se conseguindo ali um obsessor que vai trazer muitos problemas, né? Então é melhor um filho problema aqui encarnado do que um inimigo desencarnado que a gente nem enxerga, né? Sendo assim, é importante considerar que o aborto não é uma solução, é um adiamento doloroso, uma porta aberta de entrada no crime e no mal e um rompimento de compromissos estabelecidos pelo espírito. Porque na maioria das vezes a gente já participa da escolha da quantidade de filhos, de quem vai vir, já tem uma programação, né? Já tem todo um planejamento que a gente sabe por trás disso, né? Claro que não é sempre, mas em sua maioria sim. Ora delituoso com Deus, com o reencarnante e, em última análise, consigo mesmo. Dessa forma, sendo um aborto uma transgressão à lei de Deus, uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. De maneira geral, as justificativas utilizadas para a prática do aborto não encontram apoio no plano espiritual. A propósito, em Os Missionários da Luz, André Luiz nos transmite as seguintes informações registradas do diálogo que ele teve com Apuleio, espírito construtor, que é um espírito responsável pelo preparo e acompanhamento das reencarnações. Nesse livro Missionários da Luz, eles falam muito sobre isso, fala como é feita a concepção, como é feita a escolha do espermatozoide para se ligar com o óvulo. É um livro riquíssimo e é um dos temas que discute-se lá também é o aborto. Então, o que é selecionado aqui para essa discussão é: o aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Em geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse ministério divino. Ou seja, os pais recuaram, se programaram e recuaram, ou foi por leviandade, inconsciência criminosa, né, das mães envolvidas ali. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao devir, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Ou seja, mero capricho da responsabilidade é um dos por que se faz, né? Porque se for baseado num programa edificante é um atenuante, né? Se for por mero capricho da responsabilidade é um agravante, lá vem o peso e a medida, né? Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Ou seja, eles tentam, se não conseguem, paciência, né? De acordo com a doutrina espírita, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser nos casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe dela. Somente ao médico e a mais ninguém dá a ciência autoridade para emitir este parecer.
Apenas nesse contexto de evitar a morte da gestante, aceita-se a realização do aborto. Os espíritos superiores assim nos esclarecem. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Ou seja, é a única condição. É bebê anencéfalo? Não. Bebê com algum problema genético? Não. Bebê até agora recente, microcefalia por zika? Não, em nenhuma condição. Se essas condições não trouxerem nenhum agravo à saúde da mãe, para nós não está justificado o aborto de nenhum tipo de feto, certo? Defeituoso, nada. Só se trouxer problema para a mãe. E aí ele entra na segunda discussão aqui, que são as consequências físicas e espirituais do aborto, porque física vai ter de todo jeito, porque é uma intervenção física para retirada daquele feto que está ali, e para nós vai ter uma consideração espiritual também, porque a gente sabe no que pode acarretar, né? Então, as consequências do aborto delituoso podem, na maioria, explicar a existência de muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. É uma das coisas que pode acontecer. Se em algum outro momento nós fizermos aborto nessa encarnação, ou na mesma até, as nossas faculdades de geração estão encerradas, né? Nossas faculdades geradoras estão nulas. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhe é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. As consequências imediatas do aborto delituoso logicamente se refletem, primeiro e em maior grau, no organismo fisiopsicossomático da mulher, pois abortar é arrancar violentamente um ser vivo do claustro materno. O centro genésico, que é o santuário das energias criadoras do sexo e tem sua contraparte na organização periespiritual da mulher, com a prática do aborto condenável, sofre desequilíbrios profundos, ainda desconhecidos da ciência terrena. Ou seja, muitas vezes são mulheres que têm várias queixas ginecológicas que os médicos não conseguem diagnosticar o porquê, mas é porque o problema não está ali necessariamente no corpo físico, né? Está no corpo perispiritual. E aí realmente para a medicina, a medicina física não vai ter como resolver, né? Para a mulher que praticou o aborto injustificadamente, os sofrimentos continuarão na próxima encarnação, através dos desequilíbrios psíquicos diversos, enfermidades do útero e a grande frustração pela impossibilidade de gerar filhos. No futuro, né? Mesmo que ela queira gerar, na maioria não consegue. Mesmo a mulher que praticou o aborto, após já ter concebido o primeiro ou o segundo filho, receberá, na próxima encarnação, os sintomas perturbatórios do seu crime, justamente depois do primeiro ou do segundo filho, período exato em que praticou o aborto na existência anterior. Diversos problemas que sofrem hoje as mulheres no exercício da maternidade têm suas causas profundas nos deslizes do passado, que hoje surgem no corpo físico como reflexo positivo da desorganização perispirítica. E aí a gente poderia tentar entrar na discussão de bebê de proveta, né, de fertilização in vitro, essas coisas, mas aí é ponto para outra discussão, porque senão a gente vai se alongar demais aqui, mas eu prometo trazer essa discussão depois, tá? Sendo assim, a mulher que promove o aborto ou que vem a coanestar, ou seja, ajudar, semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, ou seja, ele cita aqui diversas doenças uterinas e ginecológicas em geral, a inflamação, câncer, tudo. Flagelo esses com os quais, muita vez, desencarna, demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz,
porque, pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Isso aqui é do livro Ação e Reação, de André Luiz. Quem quer que venha praticar esse delito, o aborto, ou com ele colaborar, predispõe-se a alterações significativas do centro genésico em seu perispírito, com consequências atuais e posteriores na esfera patológica de seus órgãos sexuais e também, por vezes, dos centros de força coronário, cardíaco e esplênico, com todas as repercussões pertinentes aos centros de força do perispírito, né? Nós estamos preparando hoje a reencarnação de amanhã. Um aborto provocado agora se refletirá no chakra genésico e será mais além o aborto espontâneo, pois a paternidade e a maternidade não valorizados hoje o serão com certeza amanhã, noutra encarnação, mas agora por um processo educativo que passa pela dor e pelo sofrimento redentor. Ou seja, a gente vai valorizar ser pais, mas vai passar por um processo doloroso para poder alcançar, né? Em igual patamar, como consequência, estão a prenhez tubária, a placentária prévia, o deslocamento prematuro da placenta, a esterilidade, a impotência, entre outras causas que atingem a esfera do aparelho reprodutor masculino ou feminino, ou seja, toda a gênese de doenças podem ser geradas a partir daí. E aí anda junto o físico com o espiritual, né? Então, ali casadinho. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá, aí agora vem a consequência espiritual, receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos, torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Ou seja, aquela maternidade que não foi valorizada nesse momento vai ser em outro momento através da dor. Se não foi pelo amor, pela dor, né? As pessoas que fazem o aborto carregam consigo no além-túmulo marcas estigmatizantes no perispírito. Então dá para reconhecer, até porque no nosso perispírito ficam registrados todos os acontecimentos da nossa vida e o aborto é um deles, então tem como reconhecer, fica um estigma, né? A esse respeito, André Luiz nos relata a impressionante história de uma mulher desencarnada que foi impedida de ser acolhida na colônia espiritual Nosso Lar, em virtude do baixo teor vibratório de suas irradiações espirituais, em razão dos abortos por ela cometidos. A título de ilustração e considerando a importância do assunto, citamos a seguir trechos do relato. Essa aqui é uma passagem bem conhecida do livro Nosso Lar, né? Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque de Nosso Lar. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa, que era a enfermeira benfeitora espiritual, né, recebeu com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebido aos vigilantes das primeiras linhas." "E por que não a atendeu?" interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros." "Que me diz?" revidou Narcisa, assustada. "Sim, senhora. Então o caso é muito grave." Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia ao trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Narcisa mostrava-se comovida, mas falou então em tom confidencial: "Não estás vendo os pontos negros?"
Não, André Luiz respondeu, né? Prosseguindo o relato, André Luiz nos informa que Narcisa, tendo dúvida de como agir em benefício do espírito necessitado, recorreu ao irmão Paulo, o vigilante-chefe de plantão, transferindo-lhe a incumbência de atender a mulher. Nesse pequeno relato a gente já viu o nível de organização da colônia espiritual, né? Chegando à cancela, o irmão Paulo examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado, afirma André Luiz. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E, indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, uma por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Olha o peso, chega a me arrepio. Olha o peso disso, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Só nesse pequeno relato aqui de André Luiz a gente já vê a organização, a gente vê as funções, né? Porque Narcisa já era benfeitora, mas ainda não conseguia enxergar os pontos como Paulo conseguia. Você vê como tudo é, quando a gente continua crescendo mesmo na espiritualidade, e como é pesado esse relato, né? Essa opção do aborto. E aí, para finalizar, ele diz: é importante considerar também que todos aqueles que induzem ou auxiliam a mulher na eliminação do nasciturno possuem também a sua culpabilidade no ato criminoso, ou seja, todos os envolvidos. Maridos ou namorados que obrigam as esposas, médicos que estimulam e o realizam, enfermeiras e parteiras inconscientes. Todo mundo. Para a justiça humana, não há crime, nem processo, nem punição, na maioria dos casos, mas para a justiça divina, todos os envolvidos no ato criminoso sofrerão as consequências sombrias, imediatas ou a longo prazo, de acordo com o seu grau de culpabilidade. Ainda assim, tem os atenuantes e agravantes, né? Para a mãe e os envolvidos. Emmanuel nos esclarece bem isso. O aborto oferece consequências dolorosas especiais para os pais? A resposta: os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegados por eles aos percalços e às sombras da vida espiritual e de esferas inferiores. Os espíritos abortados são almas que estão vinculadas aos nossos compromissos kármicos. De uma maneira geral, somente quando nos encontramos no plano espiritual, após a desencarnação, é que damos conta da extensão das nossas falhas. Auxiliados então pelos benfeitores espirituais e animados do desejo de reparar as nossas faltas em relação ao próximo, comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta ao nosso convívio, a prometer-lhes o socorro e a oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Ou seja, a programação, né? A gente faz um compromisso, a gente está feliz, a gente quer que aquilo aconteça. Se, porém, quando instalados na Terra,
em nova reencarnação, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então, muitos dos associados de erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, porque a gente se, como ele diz aqui, né, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflições que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problema, impondo-nos trabalhos e inquietação. O aborto delituoso representa, pois, um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Ou seja, não existe um ponto positivo para a gente falar sobre o aborto. É só negativo em todos os âmbitos que a gente queira discutir, seja religião, seja social, seja penal, em qualquer âmbito, não conseguimos ter nada que possibilite ou que suavize, que abrange esse ato. Então, que tenhamos consciência disso daqui, que saibamos discorrer sobre esse assunto, que saibamos orientar pessoas que nos procurem necessitando de um abraço, de um auxílio, de uma palavra amiga, que estejam pensando nesse ato, que nós possamos acolhê-las, mostrá-las outras opções e possamos tirar desse caminho a maior quantidade de pessoas que nós pudermos, que nós levantemos verdadeiramente essa bandeira anti-aborto e possamos propagar esse conhecimento aí para frente, para que a gente possa, quem sabe no futuro próximo, falar que esse tipo de delito não existe mais, né? Esperemos que isso esteja mais perto do que longe. O tema de hoje era esse, agradeço demais a atenção e o suporte da espiritualidade maior, dos amigos espirituais, dos amigos que estão aqui acompanhando esse estudo, tá certo? E a gente se encontra para uma próxima discussão em breve. Até logo!